Bom dia, senhoras e senhores! Estamos aqui em mais um projeto de produção Profissa. Vamos embora falar de produção cultural. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos. Todos os dias eu venho aqui para te dar uma dica sobre produção cultural e sobre como você executa legal o seu projeto cultural, tá certo? Então, gente, todos os dias eu apareço aqui e como é que você sabe que eu tô no ar? Me seguindo. Segue as minhas redes, né? Eu tenho canal em todas as redes, então segue os meus canais que vai valer a pena. Ativa o sininho para você saber quando eu coloco novidade, que vai ser bom para você também, tá bom? E outra coisa, quando assistir esse vídeo, se for legal para você, curte, compartilha e comenta aqui, coloca as suas dúvidas, coloca as suas perguntas. Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder suas perguntas, tá certo? Então vamos lá, vamos de conteúdo, que é o que eu tô aqui para fazer isso. Vamos embora. Gente, seguinte, eu tenho aparecido aqui nos horários mais loucos possíveis, porque eu tô participando da produção de um filme. Tô super empolgada, super feliz. E aí vai me ocorrendo aquelas coisas, as coisas vão me surgindo, né? E a nossa gravação começa, amanhã tem um ensaio geral, com todo o elenco, com todo mundo, todo o carnaval montado, né? E aí eu fui dormir ontem e fiquei pensando, e se a gente esquecer alguma coisa? Então, resolvi vir falar sobre isso hoje. Essa coisinha que a gente sente antes do dia, essa tensão que a gente fica, será que eu esqueci alguma coisa? Vim falar sobre isso porque eu acho que é super importante, porque tem estratégia, sabe? Pra gente não esquecer nada, tem estratégia pra gente não ficar com essa angústia, ou melhorar essa angústia, porque essa coisa é um pouco da nossa ansiedade também, né? Não é só do que a gente está fazendo em si, mas de como a cabeça da gente está se comportando, né? Então, a gente fica sempre naquela paranoia de não esquecer nada importante do nosso evento. Mas o que seria uma coisa importante para um evento cultural, né? Às vezes uma bobagem, ela pode ser muito importante, né? E eu sei que quando a gente está fazendo um evento cultural, a gente fica com medo danado de esquecer coisas grandes e pequenas, né? Então, vamos ter calma que isso aí tem jeito, tá? E o jeito é usar uma das ferramentas mais importantes do produtor cultural, que é a organização. A gente precisa se organizar, né? Eu, como mãe, poderia dizer que a organização é a capacidade de saber onde estão as coisas, né? Porque tu sabe que mãe encontra as coisas, tem esse poder mágico de encontrar as coisas, né? Que você vira e faz, se eu for aí encontrar. Então, a gente tem esse poder mágico, mas não é à toa que a gente tem esse poder mágico. A gente tem esse poder mágico de encontrar então as coisas, porque foi a gente que guardou, né? Normalmente foi a gente que guardou. E acho que a organização passa muito por aí, né? A gente ter a capacidade de saber onde as coisas estão e também ter a capacidade de levar as coisas para os lugares certos, certo? Tá parecendo meio confuso, mas eu vou explicar, vai dar certo, né? Na produção isso acontece quando a gente pega as nossas informações e coloca em um checklist, por exemplo. Eu amo checklist. Checklist é talvez a ferramenta mais importante do produtor cultural, né? Ele é como se fosse uma linha mestra, o GPS, né? Um fio condutor. É ele que vai te dar a noção de despesa, é ele que vai te dar a noção de tempo, né? Ele que vai mostrar qual é a equipe e os equipamentos que você precisa, né? O checklist é um documento onde você vai reunir todas as informações do seu evento. E aí, gente, essa coisa de você colocar todas as informações juntinhas é uma coisa que te dá muita clareza. Por exemplo, eu tô responsável pela parte de alimentação da gravação, certo? E aí tem vários horários malucos de alimentação, né? Porque, enfim, é uma gravação, não é um dia comum. E não são dias comuns, porque são vários dias. E aí tem vários horários malucos, assim, de alimentação. E o que eu fiz? Eu peguei somente os horários e botei todos juntinhos. Na hora que eu botei eles todos juntinhos, estava dando um bug. Porque, por exemplo, tinha dia que o almoço era 2 da tarde e o jantar às 4.
E ninguém vai conseguir jantar, né? Vai ser uma coisa difícil. E aí eu fui lá conversar com o pessoal da direção e dizer, olha gente, tá tendo esse bug aqui, ó. Em 2 dias aqui tá tendo esse bug. O que a gente faz a partir daqui? Aí o pessoal da direção foi mudar o horário de gravação, porque a gente precisa se preocupar com a alimentação da equipe e do elenco, né? E aí a gente precisou reorganizar os horários que estavam lá e deu tudo certo. Mas é isso, quando a gente junta as informações todas num lugar só, você consegue ter uma clareza que você não tem se essas informações estiverem espalhadas por aí, entendeu? Se tiver uma coisa numa planilha, outra coisa na outra, você não vai conseguir enxergar direito. Gente, eu hoje tô sem fone, porque eu simplesmente não sei onde eu botei meu fone, eu acho que devo ter deixado lá na empresa, e começou o piano, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Mas vamos lá. É importante ter um checklist para você ter as informações realmente todas reunidas num lugar só, tá? E é isso que vai te dar praticidade e principalmente segurança. Você vai se sentir mais seguro porque as informações estão todas lá, né? Porque esquecer as coisas muitas vezes passa por não saber onde elas estão ou passa por você não estar vendo elas, né? Então, se você não vê que tem desodorante extra no seu guarda-roupa, por exemplo, você vai comprar um novo. E aí você vai fazer uma despesa que não precisa. Quando você coloca todas as informações juntinhas, você consegue ter clareza. Quando você sabe exatamente onde as coisas estão, você consegue se planejar melhor, tá? E aí quando a gente tá falando de providenciar 2 vezes a mesma coisa, tá ótimo. Mas e quando a gente tá falando de esquecer? Aí é bronca, né não? Por exemplo, eu trabalhava no Balé Popular do Recife e lá a gente levava o linóleo da gente, que é um tapete preto que prepara o piso para dança, né? E esse linóleo tinha que ter uma fita grudando ele, né? Tem uma fita que você passa nele, né? Uma fita adesiva que você passa nele para poder ele ficar no lugarzinho, né? Certinho. E era uma confusão tão grande para fazer uma apresentação do Balé Popular do Recife, que foi onde eu comecei, né? Então essa história eu tô contando a história lá de 22 anos atrás. E aí a gente tinha uma estrutura tão enorme, para vocês terem noção, a gente andava com um caminhão de coisas, né? E imagina, a fita do linóleo, né, uma fita adesiva, era uma coisa que eu acabava esquecendo, né? E lá no comecinho eu não sabia muito bem como se fazia isso, eu não tinha um checklist, por exemplo, para olhar e dizer, eita, tá faltando a fita. Eu não tinha isso, então eu ficava muito nervosa e acabava comprando correndo, era sempre uma confusão. E aí depois que eu entendi que eu poderia ter uma lista, bom dia Karina, oh meu Deus, que coisa linda, eu entendi que eu poderia ter uma lista e nessa lista ter todas as coisas que eu ia precisar, eu passei a não esquecer mais a fita do linóleo, né? Era a mesma coisa com as pilhas que precisavam iluminar a orquestra. As partituras da orquestra, elas são iluminadas por luzinhas bem pequenininhas que se chamam arandela. E essas arandelas, elas usam pilhas. E eu esqueci as danadas das pilhas das arandelas. Mesma coisa, bota no checklist que a gente não esquece, né? E por isso que é tão importante você ter um documento onde todas as informações estejam ali. Porque antes de você fazer o seu evento, você vai vendo tudo que você precisa realmente providenciar, né? Então, quando eu tô fazendo festival, por exemplo, que é tensão, que é doideira, festival, eu adoro, eu gosto realmente das confusões grandes. Quando eu tô fazendo festival, por exemplo, às vezes eu acordo no meio da noite achando que esqueci alguma coisa da lista de demandas, né? Mas hoje, depois de tantos eventos montados, o meu checklist já tá tão completo que é muito difícil esquecer alguma coisa, né? Mesmo assim, esse fantasma da insegurança, do esquecimento fica sempre rondando a minha cabeça. E isso é normal, porque eu sou humana. Apesar de ter estrada, sou humana, né? Então, qual o segredo para a gente não ficar vivendo essas tensões? Na minha cabeça, eu enxergo da seguinte forma: o segredo é sistematizar as coisas.
né? A gente precisa sistematizar as informações, a gente precisa ter certeza que a gente está conseguindo recolher todas as informações necessárias, tá? Por exemplo, eu fui fazer um evento em Porto Alegre, eu fui chamada para fazer o evento 5 dias antes do evento, assim, uma semana antes do evento. E aí eu cheguei lá cheguei lá na produtora, sentei e disse: Massa, me passa o checklist do evento? Porque era um outro produtor que estava fazendo, só que o produtor quis ficar mais perto da parte artística. E aí ele me chamou meio que para suprir essa parte que ele não ia conseguir fazer. Eu digo: Massa, então me passa o checklist do evento que eu vou desenrolar aqui o resto, tá? Vou organizar tudo para tudo dar certo. Aí ele disse: não tem checklist, tá tudo na minha cabeça. Eu digo: tá ótimo, senta aqui do meu lado e eu vou preencher o meu checklist, eu vou colocar tudo no meu checklist. E quando eu coloquei, estavam faltando muitas coisas, muitas coisas. Coisas que iam ser, assim, essenciais e que ia dar ruim mesmo quando a coisa estivesse rodando. Ia realmente faltar na hora que a gente fosse realizar o evento. E aí, por que eu enxerguei as coisas que estavam faltando? Porque eu coloquei as informações que estavam na cabeça do produtor de forma organizada, né? Eu coloquei e visualizei. E como eu tenho um checklist enorme, que eu venho construindo esse checklist ao longo de anos, eu sabia exatamente tudo que eu precisava perguntar, né? Eu sabia exatamente quais as coisas que eu ia precisar para fazer aquela ação. E aí, quando eu comecei a completar o meu checklist, eu vi que tinha várias coisas que não tinha ainda um responsável por aquela coisa. E aí eu fui procurar o responsável, fui contratar pessoas, e isso gerou novas despesas essas que ele ia ter que fazer de todo jeito, só que ele não estava enxergando porque ele não tinha sistematizado as informações. E aí, quando chegasse a hora, o que ia acontecer? Ele ia ter que ligar para alguém, chamar alguém correndo para ir para lá, e ia ter que ser até mais caro, né? Ia ter que pagar até mais caro por conta da pressa, né? A pressa custa caro, minha gente, tem que ter cuidado, né? Então, tem uma coisa muito importante: não adianta você fazer o checklist, seu checklist lindão, e guardar ele na gaveta. Você tem que levar ele com você, né? Você tem que usar o seu checklist, você tem que estar prestando atenção se está realmente tudo acontecendo como você imaginou. Para isso, você tem que estar de olho nessa ferramenta, nesse documento que você mesmo criou, tá certo? Você tem que realmente ficar com ele na mão. Agora você pode me dizer que você não sabe fazer um checklist, certo? Bem, eu sou ruim e vou lhe dizer que se você me maratonar aqui, navegar nas minhas redes, tem vídeos que eu só falo sobre checklist, tá? Eu só falo sobre isso, digo como é que você constrói um checklist. Agora eu vou te dizer, aqui em poucas palavras, qual é a estratégia para o teu checklist que serve para mim. Qual é a minha estratégia? Eu faço uma lista, no começo da vida eu fiz uma lista, certo? Para fazer um evento. E usei essa lista. Quando eu fui fazer o meu evento, eu percebi que eu tinha esquecido algumas coisas. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei essas coisas que eu tinha esquecido e botei naquela primeira lista. Botei lá, que é uma lista padrão. O que eu fiz ao longo desses 22 anos? Eu fui alimentando essa lista, entendeu? Porque a maioria das coisas se repetem. A maioria das coisas se repete, mas tem muitas coisas que vão aparecendo novas, né? Sei lá, teve um evento que a gente precisou providenciar uma geladeira vermelha, né? Teve outro evento que eu precisei botar um palco na piscina. Teve, enfim, 1 milhão de coisas que aparecem que não são comuns, né? Sei lá, teve um evento que eu precisei de fogos de artifício, né? E eu normalmente não preciso de fogos. Por exemplo, quando eu vou fazer um espetáculo em teatro, eu não preciso. Mas teve uma vez que eu fui fazer um evento na rua e eu precisava deles. Então, e tudo isso vai para essa lista. Eu vou sempre jogando nessa minha lista. Então, eu tenho uma lista gigante. Sandrinha, bem-vinda! Eu tenho uma lista gigante de coisas. E nessa lista, eu vou alimentando ao longo da vida toda. Então, quando eu vou fazer um evento, o que eu faço? Eu pego essa lista, sento e vou somente preenchendo essa lista. Vou vendo quem é o responsável pelo som,
Aí eu coloco o nome do responsável, o contato, né, a forma que eu faço contato com ele e o valor. Eu preciso saber dessas coisas, eu preciso saber qual é a hora que ele vai chegar, tudo isso eu coloco lá no meu checklist e depois que eu consigo preencher todo o meu checklist, meu evento tá pronto, entendeu? Então é massa, o checklist salva a minha vida e o checklist tira de mim essa sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa. Sabe por que ele tira de mim essa sensação? Porque as coisas que eu esqueci no evento passado, eu já coloquei nesse checklist, então eu não vou esquecer. Por quê? Porque tá lá, direitinho, certo? E aí você pode me dizer assim, mas eu sou uma pessoa esquecida, como é que eu vou lembrar de colocar tudo nesse checklist? Gente, isso é um processo, tá? É um processo que vai dia por dia, você vai construindo isso evento por evento. E aí você pode me dizer assim, ah, Carlinha, mas eu não sei fazer evento, tô nervosa, não sei, não estou pronto para começar. Você nunca vai estar pronto para começar se você não começar, certo? Porque isso é uma coisa que a gente vai aprendendo à proporção que a gente vai fazendo, né? Então, realmente, você precisa ir fazendo. Mesmo que não seja você, a pessoa que está à frente do evento, você precisa trabalhar em eventos, você precisa ver como esses eventos culturais acontecem para você poder ir entendendo como é que funciona. Se você ficar em casa vendo a banda passar, não vai acontecer. Você não vai conseguir saber o que está acontecendo nos bastidores dessa banda que está passando, que é justamente onde você vai construir a sua história, né? Então, super vale a pena sim você se munir de informações, mas você tem que ir para o campo de batalha para realmente entender como é que as coisas lá funcionam, tá certo? E aí você pode dizer para mim assim também, isso é clássico, minha gente. Não se preocupa, tem uma boa memória, tem uma memória ótima. Eu sei de vários produtores que fazem isso. Não, tá tudo aqui na minha cabeça, eu não vou esquecer de nada porque eu tenho uma memória ótima. Tá, essa sua memória ótima pode falhar sim, apesar dela ser ótima. Tem que ter muito cuidado, né? É muita adrenalina, é muita demanda e você precisa se ajudar, você não precisa viver tenso, né? Não precisa dessa tensão. Você pode simplesmente deixar tudo anotadinho e não ter que pensar e pensar e pensar todas as vezes que você estiver precisando encontrar uma resposta. As respostas estão todas ali e você não vai precisar mais ficar nervoso com relação a isso, tá? Então, não dá para apostar somente na sua memória, porque você vai ficar mais tenso do que você precisaria, né? E estar à frente de um evento cultural vai sim te trazer preocupação e responsabilidade. Isso é inerente à nossa função. A gente tem que entender que tem coisas que são da nossa função ou da nossa profissão, né? Tem coisas que faz parte, né? Por exemplo, um garçom tem que saber equilibrar uma bandeja. Não dá para simplesmente ele dizer assim, não, eu quero trabalhar de garçom, mas eu não sei equilibrar a bandeja, não vou aprender a equilibrar a bandeja porque eu sou ruim nisso. Ele não vai poder trabalhar de garçom. Por quê? Porque o garçom precisa saber equilibrar a bandeja. Nós, produtores, pessoas que estão à frente de eventos culturais, nós vamos ficar tensos? Vamos ficar preocupados? Vamos. Por quê? Porque nós estamos numa posição de muita responsabilidade, certo? Então, é importante que você entenda isso e isso é inerente à nossa profissão, faz parte da nossa profissão, assim como o garçom tem que saber equilibrar a bandeja, você tem que entender que você está assumindo responsabilidades, né? Mas que a sua responsabilidade seja somente providenciar a demanda e não ter que ficar lembrando do que fazer, entendeu? Essa parte de pensar e pensar e pensar, você faz uma vez só e não faz mais porque tá tudo lá registrado, certo? Então, quando você for fazer um evento cultural, a sua melhor estratégia é realmente criar uma lista, sabe? Uma só, de tudo que você precisa. Tudo que você vai precisar, todas as pessoas que você vai contratar, tudo que você tem que comprar, bota tudo nessa lista para você não esquecer nadinha. E você vai anotando essa lista ao longo da sua vida. Porque quando você for fazer um evento, o evento vai acontecer, mas você vai perceber que uma coisa ou outra faltou. Você vai botar na sua lista o que faltou. No próximo evento, você vai pegar essa mesma lista e vai trazer para esse evento de cá. Aí você vai preencher ela todinha e vai fazer o evento e você vai achar que faltou alguma coisa.
Aí você já coloca lá e leva para o próximo evento. E assim você vai ter sempre uma lista atualizada, grande, que você vai precisar pensar o mínimo possível, porque vai estar tudo lá escrito. Ah, e não adianta fazer essa lista e não usar. A gente tem que ter uma coisa chamada disciplina. O que é disciplina? Disciplina é a capacidade que você tem de cumprir regras. Às vezes, quem cria regra é você mesmo. Eu criei para mim a seguinte regra: eu tenho que fazer um checklist antes, assim, no momento que eu começo a planejar o meu evento, eu começo a planejar a partir desse checklist padrão. E o que é ter disciplina? Ter disciplina é cumprir essa regra, é de fato fazer o evento a partir desse checklist padrão. Né? Eu criei a regra para mim, eu mesma estou cumprindo, e essa regra me ajuda muito, me dá muita facilidade em fazer. Né? Então eu consigo planejar eventos com muita rapidez, porque eu tenho uma lista que é mais ou menos um guia, né? que vai realmente fazer com que eu me lembre de muitas coisas e eu não preciso ficar só puxando pela minha memória, tá? Então, para vencer esse fantasma do esquecimento dentro de um evento cultural, a sua arma secreta é ter o seu checklist detalhado, né? Feito e planejado com muita atenção, tá? E para fazer esse checklist, você vai precisar inicialmente imaginar tudo que você vai precisar e depois você vai ampliando esse documento e vai facilitando a sua própria vida, tá? Se você quer uma dica prática hoje, a minha sugestão é: comece a construir o seu checklist hoje. Sente na frente do seu computador, imagine tudo. Digamos que você seja produtor de uma banda, imagine tudo que a sua banda precisa. Precisa de palco, de som, de luz, de transporte, de alimentação, de hospedagem, de divulgação, de assessoria de imprensa. Senta e faz uma lista completona, com o máximo de coisas que você consegue imaginar. Sentou? Fez isso? Agora vai para o campo de batalha. No próximo evento, bota essa lista em prática. Quem é de palco é fulano, quem é de som é fulano, quem é de luz. Vai colocando lá, preenche essa lista toda antes de você começar o seu evento. Na hora que você vai planejar, pega logo essa lista, senta, preenche ela legal. E quando você terminar de preencher, quando você começar a preencher, você vai ver que você vai ter um monte de dúvida. E isso é ótimo, significa que você está construindo. Aí você mesmo vai correndo atrás e solucionando essas dúvidas. Poxa, mas eu não pensei em ninguém para som. Quem que eu boto aqui de som? Aí você vai lembrar, fulano tem um som que dá para isso, vou ligar para ele. Aí você liga, fulano, dá para ser? Dá para ser, o valor é tanto, tal. Massa, bota lá no seu checklist. Então o som é de fulano e custa tanto. E combina os horários, tudo direitinho com eles. E aí, nesse momento, cada item desse que você for colocando o nome das pessoas, significa que você já está deixando pronto, entendeu? Quando terminar de preencher tudo isso, o seu evento está pronto. Preste atenção, porque tem sempre coisa que a gente não lembra e que você vai colocando à proporção que a vida vai passando, e essa lista vai ficando bem grande e você vai realmente tendo que pensar menos e fazer tudo com muito mais rapidez, tá? E tranquilidade, paz no coração, sem essa agonia de que você está esquecendo alguma coisa e que, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar, tá bom? Essa foi a conversa de hoje. Hoje eu falei sobre como é que a gente faz para a gente não ficar tão tenso na hora da gente fazer os nossos eventos. Meu Deus, será que eu tô lembrando de tudo? Tem jeito para isso, né? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que estão precisando ouvir isso. Se gostou também, curte aqui, porque ajuda a gente a se encontrar. O algoritmo vai te mostrar mais conteúdos meus, vai ser legal. E assim como tem esse conteúdo de hoje, tem outros conteúdos também nas minhas redes, então aproveita para maratonar Carlinha e vai aprender sobre execução de projetos culturais, que vai fazer diferença na sua vida. Se você ficou com dúvidas, poxa, Carlinha, não entendi tal coisa, manda nos comentários aqui desse vídeo. Se você é tímido e não quer aparecer perguntando, manda no direct que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder, tá certo? Eu espero ter ajudado na sua caminhada e amanhã eu apareço aqui de novo, em algum momento, não sei bem qual, porque com gravação de filme tá difícil vir fazer conteúdo, mas eu venho porque eu sou uma danada. Então, amanhã a gente se encontra de novo. Muito obrigada pela companhia, um beijo enorme, tchau, tchau.